Por que os Eagles são favoritos a esse Super Bowl? Não só por ser um fato, ou seja, nas casas de apostas e tudo mais, mas por que eu concordo com esse favoritismo. E eu faço esse vídeo com uma camisa dos Chiefs lá da fanática Sport Nation, para mostrar justamente que não existe nenhum apego emocional com as duas equipes aqui, e eu só tô muito feliz e honrado de ter a chance de a gente transmitir esse jogo lá na Rede TV no domingo, 12 de fevereiro. Não só isso, mas a galera que vai no maior evento da NFL fora dos Estados Unidos, que é o NFL em Brasa, a nossa transmissão é a que vai ser exibida por lá. Meus amigos, os Eagles estão no Super Bowl e vão enfrentar o Kansas City Chiefs. Um jogaço. Os dois times que se classificaram em primeiro lugar nas suas conferências vão se enfrentar. Os dois jogadores que lideram a disputa para MVP vão se enfrentar, que é o Patrick Mahomes e o Jalen Hurts. De um lado, um quarterback mágico, que é o Patrick Mahomes, que consegue tirar de qualquer lugar as suas jogadas e os seus touchdowns. Do outro, a defesa que mais fez sacks nessa temporada em cima do quarterback adversário, uma pressão absurda. E no vídeo de hoje eu queria justamente falar por que eu concordo com o levíssimo favoritismo dos Eagles em cima dos Chiefs para essa partida. Os Eagles são favoritos por 1,5 ponto, teoricamente, nas casas de aposta, o que é muito pouco. Mas, cara, na verdade esse vídeo aqui, vocês vão ver isso no final, é mais para dizer o quanto a gente é privilegiado de ter um jogo tão bom como esse, e eu espero que o jogo no domingo corresponda às nossas expectativas. Então vamos lá, sem intro mesmo, vamos direto pro vídeo para dizer o seguinte: existem alguns critérios importantes pra gente dizer aqui, e eu acho que dois deles são os mais importantes. O primeiro, o Patrick Mahomes está com o pé ruim, e uma lesão de high ankle sprain, que é uma lesão na parte alta do tornozelo, que afeta inclusive joelho, é uma lesão séria. Ele teve isso semanas atrás, na primeira rodada dos playoffs, em que os Chiefs jogaram contra os Jaguars. Saiu, voltou, claramente baleado. No jogo seguinte, mesma coisa. A gente viu isso no jogo contra os Bengals, que ele estava sofrendo. Muito bom que os times tenham uma semana a mais para descansar, para jogar nesse domingo, mas isso ainda não é o suficiente para uma lesão dessa ficar completamente tranquila. Então, a lesão do Mahomes é uma coisa pra gente ficar de olho. Do outro lado, uma defesa dos Eagles que é simplesmente brutal, explosiva, que terminou a temporada com 70 sacks, o que é 15 a mais do que o segundo colocado, e é simples assim. E como não seria, sendo que é uma defesa que tem Javon Hargrave, Fletcher Cox, Brandon Graham. E cara, eu fiz um podcast com o meu xará, o Gabriel, lá do Cara dos Esportes, que a gente sempre faz todo ano, que a gente faz um draft, né? Então, se eu tivesse um time e ele tivesse um time, a gente pudesse draftar os jogadores dos dois times que estão no Super Bowl. E foi uma coisa muito interessante que aconteceu e que eu acho que simboliza muito bem como vai ser esse Super Bowl. Lembrando que essa nem é a prévia oficial, tá? Mas é o seguinte: os Chiefs têm pelo menos os 3 melhores jogadores dos dois elencos. Os melhores jogadores. Se você tá entre Jalen Hurts e Patrick Mahomes, você vai escolher o Mahomes. Se você tivesse que pegar apenas um recebedor das duas equipes, incluindo tight ends e wide receivers, é claro, você provavelmente escolheria o Travis Kelce. E se você fosse pegar um jogador de defesa das duas equipes, um só, talvez você escolhesse o Chris Jones, que foi simplesmente um monstro enorme nessa temporada. Mas acaba aí. E talvez, como aconteceu lá no nosso draft, você pare de escolher jogadores dos Chiefs, porque aí a profundidade de elenco do time dos Eagles é muito, muito forte. Então a gente pega o Philadelphia Eagles, né? Eles têm todos os setores da bola, não só muito bons, como todos os setores têm uma profundidade muito forte. Por isso que eu queria tirar esse vídeo pra gente comparar um pouquinho os elencos. Quarterbacks. É lógico que o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso, isso não tem muita dúvida, mas tem dois elementos: a lesão do Patrick Mahomes e a questão de que o Jalen Hurts está tendo a sua primeira temporada espetacular. E isso é uma coisa que a gente não tem uma amostragem tão grande. Talvez a gente ainda não conheça o teto do Jalen Hurts, cara. Porque a gente conhece o piso. A gente sabe como é que é ele não jogando muito bem. Mas o trabalho do Nick Sirianni com esse time fez ele se tornar um quarterback tão interessante que eu acho que no Super Bowl ele realmente pode aparecer. Lembrando, 24 anos, jovem, e a experiência pesa. Aí a gente vê o grupo de corredores. Kansas City Chiefs tem Isaiah Pacheco, Jerick McKinnon, Clyde Edwards-Helaire. É um grupo bem médio. E a gente sabe que esse Jerick McKinnon, ele recebe muito bem a bola também, e isso é muito interessante. A gente pega o Philadelphia Eagles, Miles Sanders, Boston Scott, Kenneth Gainwell. Todos muito fortes.
Grupo de wide receivers. Mais uma vez, a vantagem tá com os Eagles. Os Chiefs têm Juju Smith-Schuster, Marquez Valdes-Scantling, que jogou muito contra os Bengals, Kadarius Toney. Ainda tem Justin Watson, Sky Moore, Mecole Hardman e tudo mais. A gente pega o grupo do Philadelphia Eagles, tem Devonta Smith, A.J. Brown e ainda tem, beleza, Chris Watkins, Zach Pascal. Mas se a gente pega A.J. Brown e Devonta Smith, é uma das melhores duplas de wide receivers da NFL. O Kansas City Chiefs perdeu o Tyreek Hill. Isso afetou de alguma forma o time? Zero. Patrick Mahomes bateu o número recorde de jardas passadas. Passou de 40 passes para touchdown. Foi simplesmente um monstro nessa temporada, mesmo sem Tyreek Hill. Mas isso é porque, aí sim, a vantagem fica para os Chiefs nos tight ends, porque os Chiefs têm o Travis Kelce, que é espetacular, e ainda Noah Gray, porque a gente sabe que o Kelce milhões de vezes se alinha como wide receiver quase, ou às vezes no slot, e o Noah Gray acaba bloqueando. O Philadelphia Eagles não tem um grupo ruim de tight ends. O Dallas Goedert é um excelente tight end também, mas meio que acaba por ali, né? Principalmente em termos de passe. Linha ofensiva, proteção para o quarterback e também, né, claro, ajudar no jogo corrido. A gente tá falando de duas excelentes linhas ofensivas aqui. De verdade, são duas linhas ofensivas muito boas. Patrick Mahomes não foi tão pressionado, apesar de ele ser aquele cara que fica muito no pocket e acaba às vezes sofrendo um pouquinho. Jalen Hurts é um quarterback que corre, então esse problema também acontece. E as duas linhas ofensivas são muito boas. Mas a do Eagles é a melhor da NFL, segundo o Pro Football Focus pelo menos, né? Então, Jordan Mailata, Landon Dickerson, Jason Kelce, Isaac Seumalo e Lane Johnson são um grupo espetacular de linha ofensiva. E a profundidade também existe. Primeira jogada, Jason Kelce, que é o melhor center da NFL, se machuca, tem o Cam Jurgens, que ainda pode jogar bem, draftado esse ano. E de novo, eu não quero falar mal dessa linha ofensiva dos Chiefs, porque Super Bowl 54, a gente sabe o quanto a linha ofensiva dos Chiefs sofreu contra os Buccaneers. E nesses dois últimos anos, ela melhorou tanto que hoje Orlando Brown, Joe Thuney, Creed Humphrey, se o Jason Kelce é um dos melhores centers da NFL, o Creed Humphrey tá em segundo lugar. Trey Smith, Andrew Wiley. Tem um pouco de preocupação com as faltas do Andrew Wiley, mas em linha ofensiva o cara é absurdo. Aí a gente vai pra defesa. E dá pra falar da defesa em modo geral como a melhor, e pra mim é a dos Eagles, mas também dá pra falar por pedaços. E eu não quero ser injusto com o Kansas City Chiefs de forma nenhuma, porque eu adoro George Karlaftis, eu acho ele fantástico, e ainda tem Chris Jones e Frank Clark, que eu gosto muito. Lá atrás, o grupo de linebackers, Willie Gay, Nick Bolton, Carlos Dunlap, você pega o Léo Chenal também, o Darius Harris, eu acho que fica um pouco abaixo, e o grupo de secundária, cornerbacks e safeties, a gente tem Trent McDuffie, LeJarris Sneed, que tá questionável, e é um cara pra gente ficar de olho porque é espetacular, e os safeties Justin Reed e Juan Thornhill. Vamos comparar isso com os Eagles. Os Eagles têm a linha defensiva mais forte, na minha opinião. Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargrave e Josh Sweat. É absurdo. De novo, se fosse pegar um jogador, talvez a gente preferisse o Chris Jones. Mas em grupo, esse grupo é muito forte. Linebackers, a gente tem Haason Reddick. O Haason Reddick, ele fez um jogo tão fantástico contra os 49ers e basicamente foi ele que acabou com o jogo fazendo a lesão em cima do Brock Purdy. E nem foi culpa dele, porque ele fez uma jogada normal. O que ele fez ali, na verdade, foi forçar um fumble. Isso sem falar que os Eagles ainda têm o Ndamukong Suh, que é claro que não é mais o mesmo que era antes, mas é impressionante. TJ Edwards, Kazir White. Pra mim, a vantagem tá muito do lado dos Eagles. Quando a gente vê secundária, mesma coisa. Cornerbacks, James Bradbury e Darius Slay. Cara, tudo bem, não são os melhores corners da NFL, mas você junta o grupo e eles são top 15 com tranquilidade, os dois, né? Então, de novo, é a consistência. E aí você tem de safeties o CJ Gardner-Johnson, Marcus Epps, você tem o Blankenship, você tem excelentes jogadores. Por isso tudo, chegando ao final desse vídeo, eu digo pra vocês que os Chiefs têm os jogadores estrelas espetaculares, são incríveis, e eu não tenho nenhuma surpresa se os Chiefs ganharem esse Super Bowl, porque eu não consigo ver um jogo com Patrick Mahomes em que simplesmente as coisas acabem. A gente viu os Chiefs perderem 3 vezes na temporada, uma pros Bills, uma pros Bengals. Os Bills e os Bengals já estão fora dos playoffs, os Chiefs ainda estão aqui. E aquela derrota bizarra contra os Colts é verdade. Só que, cara, o que a gente viu no Super Bowl 54? A gente viu Patrick Mahomes jogar contra uma defesa espetacular e sofrer muito. A gente pode ver isso esse domingo também. Não acredito que vai ser assim. Do outro lado, a gente viu o Eagles
perder o mesmo número de jogos. Cara, esses são dois times tão equilibrados que fizeram o mesmo número de pontos na temporada, tiveram o mesmo desempenho em vitórias e derrotas até aqui, 16-3, tiveram o mesmo número de jogadores eleitos pro All-Pro e pro Pro Bowl, e tem um cara chamado Kelce no ataque de cada um desses times. Até isso, é bizarro o quanto esse jogo é equilibrado. Os Eagles perderam a sua invencibilidade naquele jogo bizarro contra os Commanders, em que os Commanders realmente dominaram, e depois, no final da temporada, os dois jogos sem o Jalen Hurts, Cowboys e Saints, justamente para mostrar o quanto ele é valioso para essa equipe. Ou seja, são dois timaços e um jogo que eu tô muito curioso pra ver. E eu tô muito honrado, muito feliz de que eu não vou só ver, eu vou estar comentando lá na Rede TV. Convido vocês pra assistirem por lá com a gente a partir das 7 horas da noite do domingo na Rede TV e no aplicativo de graça Rede TV Go também. Vou ficar muito feliz se vocês assistirem com a gente. Mais do que isso, quem vai no evento NFL em Brasa em São Paulo também vai assistir com a gente, que a transmissão é nossa. Muito obrigado por isso e pela ajuda. Também quero deixar o recado, deem um gostei nesse vídeo e se inscrevam no canal. Estamos próximos dos 100 mil inscritos, a maioria das pessoas que veem os vídeos não é inscrita no canal e, cara, isso ajuda tanto. O maior canal de futebol americano do Brasil tá chegando nos 100 mil! Imagina isso, que legal. Meus amigos, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês.